Cara, você já sentiu que sua cabeça não consegue desligar, que tá escutando várias cobranças, várias vozes, vários problemas que tem pra resolver, várias coisas que você se cobra, mas você não sabe nem por onde começar? E quando você vai desabafar com alguém, você sabe que tá cheio de problema, mas não consegue nem colocar pra fora de tanto um furacão mental que tá na sua cabeça? Eu sei bem o que é isso, porque foi exatamente com essa sensação que eu criei esse podcast, que eu comecei esse podcast. Meu intuito não era surfar no hype dos podcasts, não era fazer dinheiro, nem nada do gênero. O meu único intuito é, mano, eu vou falar pra uma câmera. Na verdade, eu comecei sem câmera nenhuma, eu comecei podcast true mesmo, comecei um podcast bem cru, sem câmera nem nada, só o áudio no Spotify. Peguei, sentei em cima da cama e comecei a desabafar sobre as coisas que eu sentia, as coisas que eu estava pensando, as coisas que estavam passando na minha cabeça. Acabou aquele episódio, eu vi muita coisa que estava aqui dentro que eu não conseguia visualizar, e a partir dali, os podcasts viraram minha terapia. Só que teve uma mudança muito grande, porque o podcast foi minha terapia, não foi minha fonte de renda, foi tipo um hobby terapêutico, onde me ajudava muito, me fazia muito bem, mas que por muitas vezes eu tive que deixar de lado para poder fazer minhas obrigações do dia a dia, fazer os meus trabalhos, ganhar dinheiro, fazer as coisas que eu precisava. E muitas vezes eu me afastei do podcast. Isso me fez e me faz muito mal. Eu sou editor de vídeo atualmente e eu não quero ser editor de vídeo, eu não quero ficar editando vídeo, eu não nasci pra editar vídeo. Eu nem gosto, tanto que eu me saboto muito, tá ligado? Que eu tento não aprender edição, não ficar tão bom em edição, pra que eu não seja pra sempre um editor. Eu quero muito sair disso e agora eu tô com a ambição de fazer esse podcast de virar, fazer a minha arte virar, fazer alguma coisa dar certo. Então agora eu vou continuar com a mesma essência do podcast, só que com algumas pequenas mudanças. Tentar trazer mais estratégia, tentar trazer uma visão diferente. Porque antigamente todos os meus vídeos eram feitos para mim, eram feitos para meu filho e meus futuros filhos, para ter qualquer coisa sobre mim, um diário mesmo, onde eu pudesse futuramente ver um vídeo antigo e falar, caramba, aquela fase eu passei por isso e eu tava pensando isso, sentindo aquilo. E também para ser um processo terapêutico comigo mesmo. Depois de muitos anos fazendo podcast, muitos anos contando sobre mim, sem estratégia e sem ambição nenhuma, agora as coisas mudaram. Agora eu já tenho um certo direcionamento. Porque agora os vídeos não são feitos de mim para mim. Os vídeos também agora são feitos pensando em vocês. E quem são vocês? Vocês que estão passando pelas mesmas coisas que eu estou passando. Eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhum coach, eu não sou nenhum cara sábio que vai te dar respostas da vida, mas às vezes olhando para minha vida e para mim e para os meus problemas e como eu resolvo eles, talvez você consiga olhar para você também e fazer o mesmo. Talvez isso te ajude a pelo menos saber o que não fazer, o que dá errado. Então, esse podcast vai vir agora com novos quadros. Vou tentar trazer também. Depois eu explico melhor cada quadro que eu criei, mas vai ter quadros onde eu falo de notícias, coisas que aconteceram e como essas notícias me impactaram e como essas notícias me fizeram refletir sobre a vida, sobre a sociedade, sobre as coisas que estão acontecendo. Filmes, músicas que também me impactam e também me fazem refletir e olhar para a vida de uma outra maneira. Isso tudo eu vou tentar trazer. Além disso, os podcasts, os episódios, já que eu já faço, eu vou tentar sempre trazer uma história, vai continuar tendo podcast, vou tentar ter uma constância melhor. E cada episódio eu vou trazer uma história minha, uma coisa que aconteceu comigo e como que eu lidei com aquilo, como eu enfrentei aquilo de maneira positiva ou negativa e o que eu aprendi com aquilo. Então, todo episódio eu vou trazer um furacão, um problema, um caos que chegou na minha vida e como eu fiz aquele furacão virar brisa, como é que eu fiz aquele caos se transformar em algo útil ou eu conseguir me virar ali para não ser destruído pelo furacão, pelo caos, pela bagunça mental. Então, o objetivo do podcast agora é esse: ajudar não só eu, mas também outras pessoas que passam pela mesma coisa e também poder falar um pouco de como eu enxergo o mundo na minha perspectiva não só introspectiva, mas na minha perspectiva cultural e de notícias, o que está acontecendo no mundo em geral. E a primeira coisa que eu queria vir contar aqui é o porquê
o que aconteceu da última temporada para essa temporada, o porquê que eu tô com esse pensamento agora, e por que que eu fiquei tanto tempo sem lançar nenhum episódio. Eu fiquei, sei lá, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei. Com certeza foi mais de um ano sem lançar um só episódio, um só corte, um só nada. Parei completamente. Meu Instagram, apaguei tudo e vivi completamente uma nova fase na minha vida. Adquiri muito conteúdo para poder vir aqui contar para vocês muita coisa. Inclusive, eu tenho muitas coisas que eu queria contar na época que eu estava fazendo os podcasts, que eu não podia contar por ser situações que envolvia pessoas, polícia e um monte de coisa. E agora eu já posso contar. Então deu tempo de muita coisa acontecer, muita coisa envelhecer e eu poder vir trazer aqui muito conteúdo. Então, sem mais delongas, já falei bastante sobre o canal, sobre o que eu quero e talvez nada disso interesse para vocês, mas o que eu vim falar agora e quero contar é sobre mais um fundo do poço que eu passei, uma guerra que eu passei. E essa foi uma das guerras mais bravas que o ano de 2026 tem sido um dos anos mais difíceis que eu tenho vivido, um dos anos mais caóticos e mais difíceis de lidar, de enfrentar, de suportar. Eu sinto que o ano de 2026 eu não vivi, eu sobrevivi, entendeu? Eu tô em modo de sobrevivência pura. E por onde isso tudo começou? Tudo começou bem antes da bomba explodir, assim, bem antes de eu sentir que esse era um dos anos mais difíceis, vinha acontecendo várias coisas. Eu já estava com... meu lado profissional estava muito ruim, eu estava ganhando muito pouco, então estava tendo que correr bem mais atrás de grana, trabalhar de graça pra caramba, para tentar cliente, oferecendo coisas e trabalhando por um preço muito barato, enfim, enfrentando várias dificuldades. E ao mesmo tempo tava treinando Muay Thai, tava treinando bastante, tava feliz com o meu rendimento, tava feliz com as coisas que estavam acontecendo, embora a correria tava meio absurda, tava meio caótica demais, e aí eu comecei a parar de cuidar tanto do meu corpo, cuidar tanto da minha saúde, cuidar tanto do meu sono, da minha alimentação, e aos poucos isso foi desenvolvendo um cara mais estressado e mais cansado, que por várias vezes eu não tinha tempo para poder descansar e tinha uma demanda muito grande de trabalho, então por muitas vezes recorri a drogas, a coisas que me deixassem acordado por mais tempo, mais produtivo, e isso já foi o começo do fim, o começo de todo o caos, começando por esse desequilíbrio profissional e financeiro, essa rotina mais caótica, mas até aí tudo bem. E aí aconteceu algo bem diferente. Desde que eu era pequeno, eu sempre sonhei em eu já falei isso em outros episódios. Eu fui criado numa família onde é predominantemente feminina, tem muita mulher. Então eu já escutei muita mulher que foi traída, que foi agredida, que foi abusada, chorando e essas fitas. E como eu era criança, adolescente, eu nunca tinha poder para poder fazer nada, para poder ajudar ou vingar ou proteger mesmo. Então eu sempre cresci com esse ódio muito grande de não, eu vou crescer, vou ser forte, vou vingar se um dia isso acontecer. Então, tipo, eu sempre tive muito um pensamento muito violento em relação à vingança, em relação à agressão a pessoas que fizessem mal a essas mulheres ou qualquer tipo de outra pessoa. Eu cresci muito revoltado. Apanhei muito na escola, sofri muito bullying, então, tipo, eu cresci muito, muito revoltado com o poder, com a sensação de vingança, de poder agredir alguém, de poder devolver o que eu vinha sentindo, vivendo, escutando e assistindo. Então, tudo isso fez eu ser uma criança, um adolescente que sempre planejou na sua mente torturas, assassinatos contra bandidos, contra estupradores, contra sequestradores, contra tudo quanto é tipo de gente ruim. Pensava em eu sendo assaltado e reagindo, eu sendo sequestrado e reagindo, e tudo disso acontecendo. Sempre foi um pensamento que veio muito forte na minha cabeça e mesmo quando eu tentava não nutrir, ele sempre era nutrido e sempre crescia cada vez mais. E aí,
nessa época que tava passando por tudo isso, eu tava num treino, tava treinando Muay Thai, tava na academia treinando Muay Thai. E aí eu saí do treino e fui treinar, fui puxar ferro na academia mesmo. Eu e um amigo meu, e a gente tava lá puxando ferro, e de repente a gente escutou uma gritaria, uma confusão. E aí eu, curioso do jeito que eu sou, fui e perguntei assim, mano, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo gritando, todo mundo correndo, o que que tá acontecendo? E aí a recepcionista me falou, mano, ó, então acabaram de tentar abusar de uma mulher. Pegaram, o cara entrou, ela tá ali no estacionamento, ela tava entrando no carro, o cara já tinha entrado no carro dela, pegou ela, tentou arrancar a roupa dela e tudo, e tem uns caras lá tentando segurar ele pra chamar a polícia, e é isso. Aí eu falei, caralho, tipo, tem certeza? E a mulher falou, eu vi isso aqui, tudo de cima, e eu que gritei pros caras descer. Aí eu falei, caralho, vou descer. E aí eu desci. Aí eu desci, quando eu cheguei lá tinha. O cara tava num canto, em volta um monte de homem, xingando ele, e no outro canto tinha uma mulher, tipo, chorando pra um caralho, tá ligado? E outras mulheres e alguns caras ali consolando ela, conversando com ela. Aí eu cheguei, conversei com a mulher, perguntei, mano, o que aconteceu? Ela me repetiu a mesma história que a recepcionista tinha me contado. E aí eu cheguei pra poder ver o cara, né, que tinha feito isso e tudo. E aí eu falei pro cara, falei, mano, que porra tá acontecendo aqui? Você é maluco? O que tá pegando? Falei isso. E aí o cara me respondeu com a melhor resposta possível, porque quando eu fiz essa pergunta pra ele, eu imaginei o quê? Que o cara ia falar, mano, não fiz nada, ela é maluca, estão armando contra mim, é uma confusão, não, sei lá o quê. Pensei que ia ser esse tipo de resposta. E a resposta dele foi, me desculpa, não foi com você, não foi com você, me desculpa. E aí ali pra mim eu falei, caralho, a recepcionista viu o que aconteceu. A mulher que passou pelos bagulho me contou a mesma coisa que a recepcionista viu. E o cara não negou a história e pediu desculpa falando que não foi comigo. Tipo, ah, mano, não faça nada comigo porque o bagulho não foi, eu não fiz nada contra você. Entendeu? Então, tipo, eu falei, porra, temos aqui sentença assinada, não tem dúvida, não tem, ah, um cara foi acusado. Não, ele não tá nem se defendendo. E a partir do que ele acabou de falar essa frase, já se caiu a ficha pra mim. E aí dá pra ver até eu contando a história o quanto que isso me alegrou. E não me alegrou porque, ah, que situação triste, o cara fez a mulher passar por isso. Mas, tipo, me alegrou porque ele me deu permissão. Ele me deu permissão pra eu poder agredir alguém. Pra aquela criança que veio sonhando em bater, em espancar alguém, em vingança. Você finalmente me deu a oportunidade, a faca e o queijo na mão. Eu tenho uma vítima chorando ali, eu tenho um cara assumindo um negócio. E aí, eu realizei meu sonho. Eu realizei meu sonho. E aí eu, cara, eu não sei o quanto que isso pode me prejudicar com a lei e essas coisas. Mas digamos que eu bati um pouco nele, beleza? Bati um pouquinho, bem divertido nele. E o que é legal é que eu faço Muay Thai, eu treino, fiz várias lutas já, mas na hora de espancar alguém não tem técnica nenhuma. Eu não dei um jab, um direto. Na verdade eu usei pouco das mãos, eu usei bastante as pernas, assim. É... E, mano, eu acho que eu nunca tinha batido em alguém assim, sabe, no seco, sabe, no pelo, assim, sem luva, sem caneleira, sem proteção. E foi bem divertido, mano, foi bem divertido. E, tipo, eu já tive que enfrentar vários momentos da minha vida onde eu tive que ser bruto e brigar com alguém na rua. E a grande maioria das vezes que isso aconteceu, eu tremi na base, tá ligado? O coração foi a mil, as pernas ficou meio trêmula. E quando eu tive que falar alguma coisa, a minha voz ficou fina, eu dei uma gaguejada. Nunca foi como eu pensava na minha cabeça. Mas aquele dia foi exatamente como eu pensei. Porque eu batia nele e aí eu parava e falava, olha pra minha cara, e se você me ver, se eu ver você de novo por aqui, eu vou te espancar, eu vou te matar, cara, olha pra minha cara, você é maluco, mano, sei lá o quê. E falando uma par de coisa, xingando o cara e falando uma par de coisa, tá ligado? Porque eu tava revoltado com tudo. Tinha um monte de cara ao redor, em volta. Mano, eu era uma criancinha minúscula, magrela perto daqueles caras, tá ligado? Os caras tudo gigante, musculoso, tudo marombado, forte pra porra, tá ligado? E os caras só, seu filho da puta, sei lá o quê. E ninguém tocou um dedo no cara, tá ligado? Eu falei, mano,
eu vou espancar, tá ligado? E eu comecei a falar, e aí eu comecei a me empolgar, e aí eu comecei a falar, e todo mundo que tá vendo aí, se tiver mais um assim, vai apanhar de novo, e os caras que não tá batendo, tá tudo errado, que sei lá o quê, e comecei a surtar, e me senti, tipo, num êxtase de emoção, de um ego elevado lá em cima, onde eu achava que eu era o dono do mundo, o cara mais foda, porque tinha um cara ajoelhado, não ajoelhado, ele tava agachado, quase desmaiado, todo ensanguentado, sem dente, tá ligado? Pedindo pelo amor de Deus pra me parar, enquanto tinha um monte de pessoa assistindo, dando aprovação, tá ligado? E, tipo, eu sentindo que eu tô fazendo certo, tá ligado? E medo nenhum, e raiva total. E aí eu fui batendo. E aí uma hora as pessoas pararam e falaram assim, mano, você tá amassando o carro, porque ele tava no estacionamento, né? Então eu tava batendo nele e ele tava meio que escorado no carro. E conforme eu fui batendo, a cabeça dele começou a amassar um pouco do carro. E os caras ficaram preocupados com o carro. Mano, você tá amassando o carro dos outros aí, para de bater, que sei lá o quê. E aí nisso, uma mulher chegou e falou, ó, a polícia tá vindo, melhor você meter o pé. E aí eu falei, vou meter o pé mesmo, né? Tipo, por mais que eu esteja certo nessa situação, mano, a polícia vai pegar depoimento, a porra toda. Só que quando eu saí de lá, ele tava desacordado. Então, e ele tava, mano, eu não sei o quanto que eu tô construindo prova contra mim. Deixa eu pensar o que eu falar. Então, beleza, ele tava nitidamente já imobilizado, neutralizado, ele não era mais perigo pra ninguém, beleza? E aí eu cheguei lá e a polícia chegou lá também, aí eu fui embora de lá e subi pra academia e a polícia chegou lá um pouco depois, viu o cara lá estirado no chão e aí eles vieram atrás de mim, tá ligado? Vieram atrás de quem fez aquilo ali. E aí, eu mesmo sabendo que tô certo, mas eu fiquei com medo porque de várias coisas. Várias coisas. Várias coisas eu fiquei com medo. E aí, beleza, mano. Aí eu fugi. Eu fugi. Eu saí correndo, eu fui pra lugares e fugi da polícia. E foi uma aventura muito da hora. Muito da hora, muito divertida. Fugir da polícia foi bem. Foi uma experiência bem diferente, mano. Na hora foi aterrorizante, foi caralho, escutar sirene e carro e a porra toda e, tá ligado? E pensar rápido pra onde eu vou, pra onde que eu tenho que me esconder, tá ligado? E passar a noite em outro lugar, não ir pra minha casa com medo de, mano, vão bater lá na minha casa, que sei lá o quê. Então foi um bagulho que, ao decorrer do tempo, foi jogado uns panos, né? Porque, mano, ninguém quer ir atrás de um agressor de abusadores, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Eu fiz o certo, tipo, normal isso acontecer. Eu estranhei que no dia ninguém fez isso. Eu estranhei que, mano, por que não lixaram esse cara? Por que não acabaram com a vida dele? Legal, tem oportunidade pra eu fazer isso. E acabei fazendo. Dias depois, fiquei com medo do caralho, porque fiquei sabendo que o cara foi solto em pouquíssimo tempo, tá ligado? Tipo, ele foi preso, ele foi pra cadeia, foi pra delegacia no dia que foi pego, e aí, tipo, coisa de 3, 4 dias, uma semana depois, o cara tava na rua. Então eu fiquei com medo dele, de quem ele era, se ele tinha algum parente que ia buscar vingança, ou ele mesmo ia procurar vingança, porque aonde aconteceu tudo era muito próximo da onde eu sempre estava. Então criou esse medo, criou-se uma paranoia, criou-se um terror mental. E aí vai somando junto com aquele cara que não dormia, que estava estressado, e agora tá paranoico, e a porra toda. Mas isso durou pouco tempo, porque um tempo depois esse cara foi fazer a mesma coisa em um outro lugar, encontrou um cara mais louco do que eu, encontrou gente pior do que eu, e essas pessoas fizeram um trabalho que tem que ser feito, que é eliminar inseto da terra e eliminar praga de perto de nós. E infelizmente esse cara não tá mais vivo, esse cara já não tá mais aqui pra contar a história, tá ligado? Então, foda-se, né? Foda-se. Foda-se que sofra bastante lá no inferno e que se foda, mano. E aí passou o medo, passou essa paranoia toda, tá ligado? Mas que criou essa quebra de realidade, de, mano, eu tinha um sonho de fazer isso, papum, e depois que você faz, caralho, como de vez, tipo, no dia eu tava me sentindo um super-herói, o foda, o pica, mas no dia seguinte tava me sentindo tão minúsculo, tão frágil, tão inseguro, tá ligado? Com tanto medo. Então foi uma sensação interessante, uma experiência interessante de ter vivido tudo aquilo, pra mim poder parar de romantizar tanto assim esse lado mais, eu quero ser o Punisher, quero ser o justiceiro, quero ir atrás dos caras maus e fazer justiça com minhas próprias mãos. Pude fazer isso, mano, foi da hora pra caralho até certo momento.
E depois de certo momento eu comecei a pensar que a minha vida, a vida das pessoas que eu mais amo estava em risco. E é aquilo que Racionais fala. Se só te pensar em matar, já matou. Ha, prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não inveja o homem violento e nem siga nenhum de seus caminhos. Mesmo que ele esteja usando a violência para um fim bom, tá ligado? Não inveje o homem violento, não seja violento. E isso foi uma das lições que eu aprendi, graças a Deus, da melhor maneira. Graças a Deus não tive que ser preso ou alguém morrer para eu poder sentir e aprender que eu não devo querer me tornar esse alguém violento e sem querer mais controlar a violência e a raiva dentro de mim. Que é uma coisa que poucos meses depois eu comecei a ter que enfrentar muito por conta de um burnout que eu comecei a entrar, por conta de trabalho, por conta de vida, por conta de estresse. E eu sempre me cobrei muito, 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 e dessa vez não foi diferente. Continuei me cobrando e várias coisas foram acontecendo. Eu dei exemplo de uma coisa que aconteceu, que foi, tipo, bem estressante, mexeu bastante com a minha cabeça, mas várias outras coisas aconteceram que foram me deixando bem preocupado, bem estressado, bem cansado. E várias coisas que não dá nem pra contar aqui, mas que foram muito importantes para eu começar a me sentir cada vez mais fraco, mais cansado, me sentir mais impotente, mais incapaz de mudar as coisas. Cada vez que as coisas foi passando, o estresse aumentando, o cansaço aumentando, eu fui deixando de enxergar um futuro, eu fui deixando de ter esperança, eu fui começando a aceitar que minha vida é aquela bosta e aquela merda, e que eu só tinha que aturar aquele dia e sobreviver aquele dia. E quando você tira a esperança de um homem, você tira o propósito, e quando você tira o propósito e o foco, você arranca dele completamente a resistência. Porque um homem pode resistir a qualquer coisa, a qualquer dor, a qualquer tipo de sofrimento, se ele tiver um propósito, se ele tiver uma meta, se ele tiver um objetivo. Sabe, homens já sofreram dores físicas absurdas, dores emocionais absurdas, dores de tudo quanto é tipo, percas e tudo quanto é caralho de coisa. E venceram, porque eles tinham um propósito, eles tinham uma meta. Mas às vezes o homem que não tem propósito, que não tem meta, que não tem esperança, que não tem, sabe, um direcionamento. Às vezes, um resfriado é o suficiente para destruir completamente aquele homem. E então eu estava me sentindo exatamente assim, sem esperança, sem fé, sem perspectiva nenhuma de vida. Então as coisas todas começaram a se tornar muito pesadas, porque já não tem mais o porquê aguentar isso aqui, não tem um propósito. Então tudo ficou muito, muito, muito pesado. E no meio disso tudo, várias coisas se passaram, meses se passaram, tempo se passou, e eu tive que... E o Muay Thai, passei por uma graduação de Muay Thai, onde eu tomei uma surra, mas uma surra, mano. Eu fui pra graduação, todas as minhas graduações de Muay Thai, todas as minhas graduações, todas, eu tomei surra. Eu tomei surra, eu apanhei, eu fui humilhado, eu tomei um sacode violento. Então, na última graduação que eu fiz, ela acabou com minha autoestima, acabou com a minha sensação de caramba, eu sou foda, eu consigo me defender, eu consigo bater em alguém. Pelo contrário, eu me senti de novo aquela criancinha que eu já falei aqui no podcast, que volta de novo. Toda vez que alguém me espanca no Muay Thai, eu falo, caralho, de novo, eu sou aquele gordinho indefeso que apanhava na escola. E de novo, eu senti isso no Muay Thai na graduação. E aí eu botei na minha cabeça que, caralho, mano, tô estressado, tô cansado, me sinto merda, fraco. E eu não quero passar por isso de novo, cara. A vontade gigante quero desistir do Muay Thai, quero sair dessa porra. Porque já tô tão estressado, sofrido da vida, que eu não preciso ficar indo pra um lugar pra ficar sendo espancado, tá ligado? Não preciso pagar pra chegar lá e ficar tomando murro, chute na cara, tá ligado? Eu não preciso disso. E aí eu pensei, tá, mano, é isso que eu vou ensinar pro meu filho? Ser um cara fraco que foge dos combates, tá ligado? Quando o bagulho não dá, eu só desisto. E aí eu coloquei um propósito. Tô morrendo de medo, mano. Tô morrendo de medo de me graduar, tô morrendo de medo de ter que lutar de novo. Não me sinto seguro, não acho que eu sou bom, acho que os caras vão me surrar. Eu vou e vou mostrar pro meu filho como vencer o bagulho. Como ser alguém, como vencer o seu medo. E é isso. Botei isso na cabeça, no meio desse caos todo que eu tava passando, no meio de toda essa confusão.
E aí eu comecei treinando Muay Thai, bem mais. Aconteceu várias coisas, brigamos com a academia, tiraram a minha equipe da academia que eu tava treinando, que foi a mesma academia que aconteceu os bagulho todo. Tretei com o gerente, mano, um monte de confusão, muita briga, muita discussão, muita treta. E a porra toda, fiquei um tempo sem treinar, voltei a treinar. E a graduação chegando, e eu querendo me preparar pra graduação, com medo do caralho dentro de casa, passando um inferno, no trabalho um inferno, na saúde um inferno, tudo horrível, mano, tudo horrível, tudo sem, sabe, sem uma luz, que as coisas iam mudar, que as coisas iam ser boas. E aí no meio daquilo tudo, eu me peguei com uma depressão fodida e falando pra mim mesmo, caralho, mano, que vida difícil. Como eu queria que meu trabalho me desse dinheiro. Como eu queria que minha arte desse certo. Como eu queria que meu físico tivesse assim. Como eu queria que minha relação tivesse assado. Como eu queria que minha família me tratasse assim. E como eu queria, como eu queria. Ai, que triste ser assim. Ai, como é ruim estar nessa posição. Eu odeio minha vida. Minha vida é um lixo. Meu Deus, eu quero me matar. Que bosta. Por que não acaba logo? Era isso que eu tava sentindo. Dia após dia. Só que as cobranças não pararam, elas aumentaram e viam de todos os lados, de todos os lados, de todos os lugares, mais e mais e mais e mais e mais cobrança, mais coisa. E aí nisso tudo, mano, eu moro porra, numa quebrada do caralho, que é um inferno, mano. É um inferno, os vizinhos, puta que me pariu, mano. Tá ligado? É música de segunda a segunda, é carro com paredão de som, é um monte de gente usando droga na porta de casa, porra, deixar qualquer um maluco, mano. Então, tipo, eu chego em casa não, né? Tô em casa, vivo em casa e é um som, é uma barulheira, é uma confusão, é uma gritaria que já deixa você puto. E aí acaba a água, acaba a energia. Porra, aconteceu tudo isso comigo. Fiquei sem internet, aí depois de sei lá quantos dias, uns 3 dias, fiquei sem energia por uns 4 dias sem energia. Aí depois fiquei sem água, tá ligado? Porque em São Paulo dá um monte de BO e você começa a falar, caralho, eu não tenho água na minha casa, eu não consigo lavar o meu rabo, tá ligado? E um som do caralho do vizinho, e aí, caralho, minha mulher tá com ciúme de mim, e aí, e o trabalho não dá dinheiro, e meu filho tá aprontando na escola, e tá ligado? Eu tô sendo humilhado no Muay Thai. E caralho, mano, que vida infernal, que bosta, que porra, tá ligado? E aí eu peguei, virei pra mim mesmo, olhei no espelho e falei, mas foda-se, cara. Tu é homem, mano. Tu é homem, tu não tem que tá. Ai, 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 eu não tenho que tá com dor, eu tenho que tá bonitinho, eu tenho que tá. Tu é homem, mano. Tu nasceu pra ser feio, pra sofrer e ser bruto, tá ligado? Concordo com isso? Não. Não, porque senão ser homem é ser uma bosta. Eu prefiro ser trans, virar mulher, pra ter uma vida mais tranquilinha. Se a vida de homem é ser uma bosta, eu prefiro não ser homem, tá ligado? Eu não concordo com isso tudo que eu falei, mas naquela fase era importante pra mim ter que ser homem, tá ligado? E aí eu falei, o que que tá pegando comigo? O que que tá, sabe, me deixando tão fraco? Qual é a minha maior fraqueza? E aí eu me dei conta que a minha maior fraqueza era a minha vaidade. Era eu achar que eu merecia não sofrer aquilo. Era eu achar que eu merecia estar melhor, ser mais reconhecido, achar que eu devia receber mais valor dos outros, achar que, sabe? É eu querer mais aprovação, eu querer mais ser bem visto. É vaidade. Então qual foi a minha solução? Vamos rapar a cabeça. Vamos rapar a cabeça, vamos ficar feio. Vamos olhar pro espelho e ver um cara careca. E eu peguei a máquina e só raspei assim na zero. Vou mostrar fotos aí, deixar tudo bonitinho pra vocês verem qual foi o processo. Vou passar a máquina zero, vou olhar pro espelho e vou ver um cara feio. Vou olhar e vou ver um cara feio. Toda vez que eu olhar pra esse cara feio, eu vou lembrar. Eu não tô aqui pra ser bonito, eu não tô aqui pra ser agradável, eu não tô aqui pra ser, que belezinha, parabéns por ter feito isso. Não, eu tô aqui pra aguentar a porra da guerra. Os caras que vão no exército, eles raspam a cabeça, é pra não ter vaidadezinha, pra não ficar, antes de trocar tiro com um nazista, ele ficar lá, calma aí, deixa eu ver se meu topete tá bonitinho, deixa eu ver. Não, arranca tudo, que você vai matar os caras, que você vai sobreviver, que você vai ficar com fome, você vai ter que ficar acordadão, tá ligado? Então, mano, se prepare pra sofrer, pra enfrentar a guerra. E foi com esse pensamento que eu entrei. Carequinha, pronto pra enfrentar a guerra, tá ligado? A guerra no Muay Thai, a guerra na minha casa, a guerra no meu trabalho, a guerra
na minha vida. Isso tudo lutando também contra a abstinência, contra a raiva a absurda que eu tava, contra o burnout, contra tudo isso. Era muita coisa pra eu lutar. Muita coisa. Então eu apaguei todos os meus vídeos do Instagram, porque já eu não senti que aquilo mais fazia parte de mim. Apaguei tudo, não fazia mais podcast, saí de tudo, fiquei offline do mundo, rapei a cabeça, comecei a trampar e comecei a ir atrás dos bagulho. Hoje, como vocês podem ver, meu cabelo tá imenso, imenso. Eu nem sei o que fazer com isso aqui, tá ligado? Eu nem sei. Eu cortei... Nossa, tem muita coisa pra contar, eu tenho pouquíssimo tempo pra contar isso tudo. Mas enfim, eu cortei meu cabelo e a partir daquele dia eu comecei a me olhar diferente, comecei a me olhar como alguém que não merece essa autopiedade, esse se sentir só e com dó. E comecei a olhar mais como, mano, não é guerra, nós temos que vencer, nós temos que ser forte, nós temos que fazer porque temos que fazer. E a partir daí eu comecei a fazer várias coisas que eu precisava fazer, como por exemplo exames de saúde, e descobri que boa parte da minha depressão e da minha dificuldade de trabalhar e ficar me arrastando e meu cansaço era falta de vitaminas, era falta de sol, tá ligado? Era falta de coisas essenciais no meu corpo que eu tava tentando curar com o meu mental, tá ligado? Então fui atrás de fazer exame, de tomar os bagulho, tá ligado? Nesse meio tempo me senti muito perdido. Tive vários surtos, tive várias coisas que eu fiz que eu não condizem comigo, tá ligado? E aí, no meio do desespero, eu aceitei ajuda. Aceitei ir pra um psiquiatra, tomar remédio psiquiátrico. E nisso aconteceu um bagulho fantástico, mano. Muito fantástico. Se liga nisso. Eu atualmente estou me tratando com cannabis, mano. Com cannabis. Olha aqui, ó. CBD. E o meu tem THC. Olha que delicinha. Dá pra ver? Dá pra focar? Tem THC, tem CBD, CBG, CBN, THC. Porra toda, mano. Tô me tratando com maconha e maconha legalizada. Importada. Mano, isso, porra, foi uma conquista do caralho. E poder estar pagando isso com o meu trabalho é do caralho também. Então aconteceu isso. Mais pra frente se vocês quiserem, eu posso contar sobre como que é meu tratamento com cannabis legalizado e medicinal e como tá sendo. Mas, enfim, eu fiz várias coisas pra poder voltar pro eixo. E hoje eu me sinto, eu ainda tô, mano, enfrentando esse fundo do poço fudido, porque eu subo um pouquinho e desço pra caralho, eu subo mais um pouquinho, desço muito mais, subo mais um pouquinho, tá ligado? Mas enquanto eu tiver vida, eu vou continuar tentando subir. Então, eu vou ter que continuar tentando e fazendo coisas novas, experimentando. Esse episódio tá um episódio bem curto, porque ele tem que ser mais rápido, porque eu tenho que buscar meu filho daqui a pouco na escola, tô super corrido. Mas essa voz tá perturbando a minha mente. Eu sei que talvez não seja o episódio perfeito, eu sei que talvez eu tenha fugido muito do que era pra fazer estrategicamente, pá. Mas eu preciso desabafar e contar um pouco do que tá acontecendo e como foi passar por tudo isso. Eu ainda não vou contar como foi minha preparação e como foi todo esse processo pra mim do Muay Thai, porque eu acredito que tem que ter um podcast só pra isso. Mas eu quero que vocês entendam basicamente o que me tirou dos podcasts e de todas as redes. Foi viver uma vida louca, conturbada, enfrentar mil e uma coisas e eu ter que escolher a minha guerra. E a minha guerra era, mano, vamos arrumar as coisas mais básicas, vamos entrar no eixo, colocar a cabeça no lugar e depois a gente vê os pormenores. Então, basicamente, eu fiquei tanto tempo sem podcast porque eu tava vivendo. Tava adquirindo conteúdo. Não perdi tempo nenhum. Tudo que aconteceu é muita história, que não dá pra contar em um único episódio. Mas nesse episódio já deixei bem claro a minha nova perspectiva sobre esse podcast, sobre as coisas que eu vou trazer e sobre um pouco das coisas que aconteceu nesse meio tempo. E, mano, é do caralho vir fazer podcast porque eu vejo o quanto que minha vida é... Mano, é tipo um filme, acontece coisa pra caralho, tá ligado?
pra caralho, porque tem muita coisa pra contar. Tipo, minha cachorra ficou doente. A minha cachorra que, tipo, é a minha cachorra que é, tipo, o meu animal de apoio, tá ligado? Que eu peguei ela quando eu tinha depressão fodida, que eu nem me alimentava, tinha dinheiro nenhum. Adotei ela da rua, tá ligado? E aí eu tinha que fazer comida pra ela, não tinha dinheiro pra comprar ração. Eu fazia arroz, e só porque tinha arroz feito pra ela, é que eu me alimentava também. Eu dividia arroz com minha cachorra. E aí, toda vez que eu fazia arroz pra ela, eu também comia. Porque falei, já que fiz pra ela, eu vou comer também. E graças a ela, eu comecei a me alimentar. Ela é uma cachorra que precisava ir pra rua, eu era depressivo, não saía de casa. E por conta dela, eu comecei a caminhar, comecei a levar no parque, comecei a sair de casa. Então, pô, ela já me salvou de overdose, já... Porra, é o melhor cachorro do mundo, amo ela de paixão, extremamente obediente. Porra, meu amor, ficou doente, parou de andar, ficou com as patas. Passei na veterinária, a médica botou um maior terror na minha cabeça, falou que ela ia morrer, que nunca mais ia voltar a andar, que eu tinha que internar e gastar maior grana com ela, sei lá o que, gastei maior grana. Um monte de coisa aconteceu, um monte de coisa. Um monte de coisa em vários aspectos, tem muita coisa pra contar. Muita coisa pra contar, mas vamos devagar. Eu preciso estruturar as histórias, vim aqui contar direitinho. Mas esse episódio é mais um resumão do que aconteceu, por que eu fiquei tão longe. E todas as histórias que eu contei aqui sobre bater no cara, sobre o Muay Thai, sobre minha cachorra, tudo vai ser um episódio diferente que eu vou vir aqui e explicar, contar. Mas que agora todos os episódios não vão ser só um diário, pessoal. Não vão ser só um desabafo. Mas sim a minha visão do que eu senti e como que eu enfrentei aquilo, como que eu lidei com aquilo. Eu vou explicar cada solução que eu dei ali para o Muay Thai, para minha vida financeira, para minha vida pessoal, para minha vida familiar, para cada coisinha eu vou explicar os caminhos que eu segui, os caminhos que eu fui. E eu prometo não ser tão corrido quanto esse. Aqui eu realmente estou bem atrasado para buscar um moleque. Beleza? Então é isso. Estou de volta nessa nova temporada e espero que vocês gostem. Então, mano, comenta aí, pelo amor de Deus. Me ajuda, me ajuda. Comenta, se inscreve, curte. Demorou? Se tá, é tímido, não sabe o que escrever? Manda um joinha só, manda um aplauso, manda um foguete, manda uma abelha, demorou? Põe uma abelhinha lá, que é o nosso símbolo. Ou um furacãozinho, tá show. Comenta, dá um like, se inscreve. E é isso, mano. É isso. Até o próximo episódio e os próximos quadros e falou!